Olá, querido amigo, querida amiga, eu quero compartilhar com você um fato que noite passada me fez perder o sono. Esse fato ele ocorreu há cerca de 25 anos, 23 anos atrás, não me lembro com muita exatidão, só sei que é entre 23 a 25 anos atrás. Estava eu com um grupo de amigos, todos nós jovens, e o meu pai, sujeito muito simples, homem muito simples, ele guarda noturno, estava passando pela frente do lugar onde eu estava com alguns amigos, indo para o seu trabalho. E como eu não o havia visto naquela tarde, estava vendo naquele momento, e todos nós lá em casa temos o costume de pedir a bênção para o pai e para a mãe e dar um beijo na mão. Pois bem, foi isso que eu fiz naquele exato momento. A questão é, eu fui, beijei a mão do meu pai, pedi a sua bênção, ele disse, Deus abençoe meu filho. E meu pai continuou caminhando para o seu trabalho, e eu voltei para o encontro dos meus amigos. Pois bem, os meus amigos começaram a caçoar de mim, os meus amigos começaram a, fazer brincadeiras. Só que naquele momento, eu me chateei. Me chateei com a brincadeira dos meus amigos, mas enquanto que eu estava chateado com os meus amigos, eu simplesmente olhava para o meu pai que estava desaparecendo na estrada e fiquei pensando, meu pai, que homem simples, que homem trabalhador, está indo trabalhar e eu estou aqui ouvindo piadinhas sem graça dos meus amigos. Querido amigo, querida amiga, meu pai ele me ensinou grandes coisas. Um homem com seus defeitos, assim como eu também sou, mas um homem que me ensinou muitas coisas. Minha mãe da mesma maneira. Pois bem, eu poderia talvez naquele momento em que meus amigos fizeram brincadeiras comigo, ter, dito assim, não, vocês estão certos, eu é que sou quadrado, eu é que, não deveria fazer isso que estou fazendo, e ter me afastado do meu pai. Mas não, naquele dia eu fiquei ainda mais convicto do sentimento que eu tinha pelo meu pai e principalmente da educação que eu tinha recebido do meu pai e da minha mãe. Querido amigo, querida amiga, o texto bíblico, Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Eu não sei por qual motivo, talvez você esteja ignorando os ensinamentos do teu pai e da tua mãe. Na atual geração eu ouço muitas pessoas dizendo assim, eu não quero criar os meus filhos como eu fui criado. Pois bem, se eu talvez estiver te chateando, eu vou comentar, eu quero criar a minha filha assim como o meu pai e a minha mãe me criaram. Porque nós somos em 5 irmãos, eu tenho 4 irmãs. Nenhum de nós se perdeu. Nenhum de nós virou um cidadão que a sociedade despreza. Somos cidadãos de bem, bem criados, bem educados. Obrigado, minha mãe. Agradeço somente a minha mãe porque ela está viva e o meu pai já não está mais entre nós. Eu agradeço a educação que eu recebi do pai e da mãe. E o texto bíblico aqui está dizendo, filho meu, ouve o ensino do teu pai, não deixe a instrução de tua mãe. É interessante que o texto de Provérbios, capítulo 1, ele fala sobre 3 vozes. 3 vozes que devem ser identificadas. Primeiro é a voz da instrução. Segundo é a voz da tentação. E terceiro é a voz da salvação. Querido amigo, querida amiga, na voz da instrução nós vemos ali que é a voz de um pai temente a Deus. E é um pai que está falando, meu filho, ouça o que eu lhe ensinei, e o que eu lhe ensinei está fundamentado na palavra de Deus. E é algo que o pai e a mãe estão envolvidos. Isso que é muito interessante. Querido amigo, querida amiga, talvez você, por causa dos teus amigos, está deixando de ouvir o teu pai e a tua mãe. Talvez você, por causa da voz da tentação, está deixando de ouvir os conselhos do teu pai, a instrução da tua mãe. Por que fazes isso? Querido amigo, querida amiga, filho meu,
Poderemos até dizer, essa aqui é a voz de Deus, e a voz de Deus dizendo para os seus filhos: filho meu, ouve o meu ensino, recebe a minha instrução. Não abandone a palavra de Deus, não abandone princípios éticos, princípios morais, princípios pelos quais Deus tem lhe instruído e lhe ensinado. Talvez você tenha muitos motivos para se afastar daquilo que teu pai te ensinou, daquilo que a tua mãe te instruiu. Mas não faça isso. Ouça a voz daquele que te educou. Ouça aquela pessoa que te instruiu e quer o melhor para você. Deus continua nos instruindo pela sua palavra. E Deus continua nos instruindo com a sua palavra para que nós também possamos instruir os nossos filhos desta maneira. Que assim seja a cada dia entre nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido amigo, querida amiga, Deus te abençoe. Muito obrigado. Forte abraço. Até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.